Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Iago Rival Palmeirense falando após a vitória de virada do Palmeiras contra o Cerro Porteño pela Libertadores. O Palmeiras venceu por 2-1 com gols de Gustavo Gomes e Rafael Navarro, com assistência do Gustavo Gomes. O Palmeiras entrou em campo hoje com algumas alterações, então o time foi a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Luan, no lugar do Murilo que está suspenso ainda na Libertadores. E Vanderlan completando a zaga. No meio com o Zé Rafael, Gabriel Menino e John, que foi a novidade. Então o menino da base foi mais uma vez titular, foi apenas a segunda vez dele como titular do Palmeiras. E no ataque, Dudu aberto de um lado, Arthur aberto do outro e o Flaco Lopes centralizado. Em relação ao primeiro tempo, o único jogador que jogou razoavelmente bem foi o John. Por mais que em um outro lance ele perdeu a bola, ele tentava forçar muito jogadas individuais, ele acabou se destacando. Ele era dos jogadores que entraram em campo, foi quem entrou um pouco mais ligado e um pouco mais disposto. Jogador novo querendo ganhar seu espaço, tentando cavar um lugar no time, ele foi bem mais dedicado em relação aos demais jogadores. O Palmeiras tomou um gol logo cedo, então o Zé Rafael perdeu uma bola no meio campo, ele por ser o primeiro volante. Se ele perde a bola, o Palmeiras fica muito exposto. Então o seu Porteño recuperou a bola e num lance ali em que o Everton deu rebote, o Luana conseguiu tirar e abriu 1-0. E aí todo o primeiro tempo foi o Palmeiras tentando buscar o gol, mas muito mal nas finalizações, muito mal nas tomadas de decisões. Então era o Arthur que horas deveria tocar para alguém melhor posicionado que tentava chutar ou tentar uma jogada um pouco mais individual e não dava resultado. Dudu que pouco foi produtivo. Gabriel Menino que numa chance na entrada da área isolou a bola. E nas bolas paradas a bola cruzava toda a área e ninguém conseguia concluir para gol. E isso estava enervando muito a torcida do Palmeiras, então a torcida está ficando muito pilhada, e principalmente com o Jean fazendo cera. Então tá certo, o goleiro do time que está vencendo, para o Cerro era um placar muito bom, vencia o Palmeiras fora de casa. Então todo tiro de meta, todo lance que o Jean podia, ele retardava ao máximo a reposição, e isso deixava a torcida extremamente pilhada. No intervalo, o Abel tirou o Gabriel Menino para colocar o Richard Rios. Ele entrou bem, entrou um pouco mais ligado, entrou marcando mais, sendo um volante que mordia mais o adversário do que o Gabriel Menino, porque no primeiro tempo ninguém teve uma vontade tão grande assim. Então, os jogadores do seu Portinho era 2, 3 tentando marcar o jogador do Palmeiras. O jogador do Palmeiras não aparecia para trocar passes. E da mesma forma que o Cerro apertava, mordia muito a marcação, os jogadores do Palmeiras eles não conseguiam ter esse mesmo ímpeto. Então, nosso amigo Pepe diz muito a questão de morder fofo. O primeiro tempo do Palmeiras foi tipo irreconhecível nesse aspecto. Os jogadores estavam pouco afiados, pouco ligados. O jogo foi no Morumbi, parecia que o futebol tinha sido deixado lá no Allianz Parque. E o resultado do primeiro tempo foi muito justo. Então o Abel colocou no intervalo o Richard Rios para trazer um pouco mais de energia, um time que entrasse um pouco mais ligado. E aí com isso o Palmeiras conseguiu aos poucos tentando atacar melhor, né, do que tinha feito no primeiro tempo. E aí no lance de bola parada, o Gustavo Gomes fez um gol, então o Arthur finalizou no rebote, ele guardou. E aí, alguns minutos depois, ele deu uma assistência para o Rafael Navarro fazer o segundo gol, o gol da virada. Então, até agora eu não consegui distinguir muito bem se o Gomes ele foi tentar de cabeça e a bola bateu no ombro, ou se ele intencionalmente foi de ombro e enganou o Jean que foi tentar cortar o passe dele. De qualquer forma, o que fica de lição para esse jogo? O Palmeiras não pode entrar desligado como entrou desligado no primeiro tempo. Poderia ter custado muito caro, porque o Cerro Porteño perdeu um gol no final do primeiro tempo na pequena área, um lance de cabeça. Um 2-0 para reverter seria muito difícil. E aí o Palmeiras no próximo jogo vai jogar contra o Barcelona do Equador fora, que não é um adversário fácil.
Então o Palmeiras poderia muito ter se complicado no jogo de hoje e ter se complicado na Libertadores. Felizmente o time do Cerro é um time que não soube aproveitar as chances que teve, poucas, mas teve chances para poder ampliar o placar. E no segundo tempo o Palmeiras entrou mais ligado, o Abel conseguiu acertar um time um pouco melhor do que vinha sendo apresentado e o Palmeiras conseguiu virar. Não tem a necessidade de... Os jogos em que o Palmeiras entra desligado, toma gol no começo, foi assim contra a Tombense, foi assim hoje de novo contra o Cerro Porteño, e você ter que reverter um placar é algo que exige muito esforço. E se você pega adversários mais qualificados, você pega um Atlético Mineiro, você pega um Flamengo, você pega um Clássico, a chance de você conseguir virar não é tão grande assim como tem sido com esses adversários. Então o Palmeiras tem que se ligar um pouco mais nesse ponto e tentar acertar esses detalhes que o começo do ano ainda tem se mostrado diferente do final do ano passado, né? Então o Palmeiras não está tão sólido em alguns aspectos que estava em 2022. Mas a bola parada segue sendo a rota de fuga maior do Palmeiras e isso tem ajudado a garantir os bons resultados. Agora, final de semana, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco em São Januário. Provavelmente vai ser com algumas mudanças, né? Jogo quinta-feira para jogar domingo. Não são todos os jogadores que vão estar com o físico em dia, mas é isso. Então o Palmeiras vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Pessoal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Siga o Clube de Rivais nas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram. E acompanhe os nossos pós-rodadas de segunda-feira, nossa novidade, e as quintas-feiras, nossos programas tradicionais, tá bom? Valeu, pessoal, um abração!